Capítulo 180, recusando inutilmente as emoções enviadas com boa vontade, começando meus planos para Gulciane mais uma vez. Afinal, Gulciane era uma filha favorita do céu, apoiada por, não um, mas dois tropos protagonistas dominados. Quer fosse a Pitt-Tree Pitt Village ou seus outros mestres, eles não eram motivo de escárnio. Desde o início, Gu Shangji nunca teve a intenção de matar Gu Xian'er, mas de controlá-la. Para conseguir isso, ele teria que organizar algumas coisas. Graças a um pouco de boa orientação, essa garota ingênua já havia caído em suas garras, não demoraria muito para que ele fosse recompensado por seu trabalho árduo. Assim, Gu Shangji tinha certeza de que o atual Gu Xian'er não tinha nenhuma intenção de matá-lo. Na melhor das hipóteses, ela descarregaria sua raiva retaliando em todas as oportunidades que tivesse para recuperar as perdas que sofreu nas mãos dele. Gu Shangji não estava interessado em histórias mesquinhas de vingança, então ele a reprimiu. E além disso, seguindo a atitude do ancestral em relação a Gu Xian'er, Gu Shangji sabia que poderia usar a culpa do ancestral pelo que aconteceu com Gu Xian'er para fazê-lo cooperar. Na verdade, Gu Shangji tinha um plano muito simples. Gu Nashan, como o ancestral da linhagem de Gu Xian'er, definitivamente não gostaria de ver seu ramo familiar declinar. E as ações atuais de Gu Shangji eram do interesse de toda a família, então ele não deveria encontrar nenhum problema nessa frente. Na verdade, ele certamente ganhará elogios de vários anciãos. E o motivo? O antigo continente imortal era uma torta grande e deliciosa. E graças às ações de Gu Shangji, a família Gu obteve a maior parte dela. Quando comparado com o resto da geração mais jovem, os esquemas de Gu Shangji sozinhos eram bastante impressionantes. Então eles entenderão que, em suas mãos, a família Gu não iria apenas piorar como eles pensavam originalmente. Pelo contrário, florescerá e alcançará alturas ainda maiores. E com a situação atual, a primeira coisa que Gu Nashan precisaria fazer, para ensinar uma lição a Gu Shangji, era encontrar uma área isolada. Atualmente, Gu Xian'er possui uma identidade muito estranha. Ela era a jovem princesa da antiga família imortal Gu. No entanto, ninguém ousou reconhecê-la por medo de ofender Gu Shangji e o principal ramo da família. O status de Gu Shangji cobria a família Gu como o céu. Aqueles que queriam buscar justiça para o ramo da família de Gu Xian'er não ousaram falar por medo dele. Além disso, no final, foi Gu Xian'er quem deu o golpe final na sétima princesa do Palácio do Rei do Mar. Portanto, eles não podem nem mesmo culpá-lo por este incidente. A partir deste momento, no entanto, Gu Shangji tinha outros assuntos para tratar. O True Dragon Clan é o osso mais difícil de mastigar, eles são um grande incômodo. Que oportunidade maravilhosa! Os olhos de Gu Shangji se estreitarão. Estrondo. Logo, múltiplas horas majestosas desceram para o antigo continente imortal, voando pelos céus enquanto sacudiam os céus. Isso atraiu a atenção de muitos anciãos e discípulos do Palácio Imortal do Deus Celestial. O antigo e gigantesco navio de guerra de cobre roxo emitia uma aura antiga e poderosa enquanto descansava no pico supremo. Saudamos o jovem mestre. Várias das elites das seitas divinas primordiais se reuniram, com respeito escrito em seus rostos. Gu Shangji deu um leve aceno, dizendo-lhes para se acomodarem e descansarem no pico supremo.
O restante das elites das grandes seitas estava estacionado no portão da montanha do Palácio Imortal do Deus Celestial. Tal ato poderia ser chamado de provocação. No entanto, ninguém no Palácio Imortal do Deus Celestial ousou dizer uma palavra contra isso. O poder de Gu Shangji atingiu um pico sem precedentes. Como vão as coisas? Gu Shangji perguntou. Jovem mestre, a questão sobre os remanescentes do clã Tiangou que estavam espalhados pelo continente foi resolvida. O grupo de elites da seita divina primordial respondeu respeitosamente. Eles foram ordenados a ir para os céus imensuráveis o mais rápido que pudessem. A partir daí, eles seguiriam as ordens de Gu Shangji e o ajudariam a resolver os problemas dentro do antigo continente imortal. O clã Tiangou foi o primeiro a suportar o peso desse ataque. No entanto, ainda havia muitos membros do clã espalhados por todo o continente, mesmo depois que o próprio clã havia caído. Muito bom. Gu Shangji acenou com a cabeça, satisfeito. Ele aderiu ao seu princípio de cortar a grama pela raiz. Naturalmente, ele nunca teve a intenção de deixá-los ir. E agora que ele dissuadiu todo o antigo continente imortal, ele não precisava mais usar esse grupo de elites da seita divina primordial. Eles ficarão estacionados aqui, no Pico Supremo, de onde poderão ser prontamente despachados a qualquer momento. Caso contrário, eles podem causar problemas desnecessários. Assim que essas pessoas voltaram, ao longe, um grande número de sons pôde ser ouvido do céu. Como o galope de 1000 exércitos que correram pelo céu e pela terra com a intenção de matar. Os soldados blindados imortais da família Gu também retornaram ao Pico Supremo. Bom trabalho! Quando ele olhou para eles, Gu Shangji não pôde deixar de sorrir quando falou. Nós seguimos o jovem mestre onde quer que ele nos leve. E quando chegar o dia em que o jovem mestre realmente assumir o comando da família, pisaremos no mar e no fogo pela prosperidade futura da família Gu. Obrigado, estarei lá quando você for promovido. O céu se encheu de luz imortal quando uma das grandes vozes do soldado ecoou. Sua aura assassina coletiva sacudiu o céu, antes de recuar rapidamente. Essa intenção de matar era tão forte que permaneceu no ar mesmo depois que eles partiram. Muitos discípulos situados nos outros picos ficaram surpresos com isso. Gu Shangji ficou em seu pico supremo, observando-os sair com uma expressão confusa em seu rosto. Uma força incrível. Infelizmente, ainda não havia chegado o dia em que ele poderia controlar e comandar totalmente esses soldados. Normalmente, eles estavam espalhados pelos reinos, matando e cultivando. A única vez que eles usariam os canais espaciais e correriam para cá foi quando foram convocados pela família Gu. Atualmente, eles foram enviados para seguir as ordens de Gu Shangji e conquistar o clã Tiangou, e expurgar as forças que ousaram ofender a antiga família imortal Gu. Assim que esta missão for concluída, eles partirão. A menos que Gu Shangji se tornasse oficialmente o chefe da família, ele não estaria qualificado para controlar essa força poderosa e terrível. Pode-se dizer que esta foi uma exceção única. Afinal, o resto das seitas e famílias taoístas também estavam de olho no antigo continente imortal. A cruzada da antiga família imortal Gu contra o clã Tiangou foi um tema quente entre eles. Havia realmente qualquer necessidade de dizer mais alguma coisa. Quanto ao resto,
Eles não têm desculpa para enviar suas elites ao antigo continente imortal, pois anunciaram que só queriam proteger seus descendentes. Caso contrário, esses descendentes ficariam aleijados ou até morreriam. No entanto, as antigas raças imortais não eram estúpidas. Depois de assistir o clã Tiangou sendo suprimido e subjugado por Gu Shangji, era muito improvável que eles voltassem aos seus velhos hábitos. Como uma tartaruga se escondendo em seu casco, eles não ousavam deixar seus clãs por medo de provocar alguém. Eles reagiram muito rapidamente em relação a esse assunto, deixando as forças taoístas desamparadas, pois agora não conseguiam encontrar desculpas para atacá-los. Mesmo neste mundo, havia um lado positivo: todo mundo gosta de racionalidade. Caso contrário, um desses clãs poderosos provavelmente teria tentado um contra-ataque. Tal evento não seria propício para sua estabilidade a longo prazo. Isso, é claro, a menos que eles fossem fortes o suficiente para enfrentar sozinhos todas as seitas taoístas. Mas se fosse esse o caso, então por que parar por aí? Por que não dominar todo o reino superior? Jovem mestre, como foram as coisas? O Pico Supremo ficou quieto até que uma voz clara e fria soou de dentro do vazio. A figura de Angie apareceu, suas feições claras e pitorescas eram frias, mas charmosas. Ela estava cultivando no Pico Supremo todo esse tempo, esperando o retorno de Gu Shangji. Gu Shangji não a levou com ele durante a viagem ao antigo continente imortal, e ela foi instruída a se isolar, escondendo seu paradeiro. Correram bem. Gu Shangji sorriu, antes de se lembrar de algo. Ele então deu a ela novas instruções: acontece que tenho um assunto aqui que requer sua atenção. Por favor, dê a ordem, jovem mestre. Angie respondeu com dúvida em seu olhar. Ela não o via há algum tempo e começou a vê-lo cada vez menos. Naquela época, ela podia sentir uma leve sensação de perigo vindo dele. Mas agora, ela não podia sentir mais nada. Era como enfrentar um vasto mar em estado de calmaria profunda. Isso não significa necessariamente que ela ficou mais forte, nem significa que Gu Shangji ficou mais fraco. Em vez disso, significa que Gu Shangji alcançou ainda mais poder, tornando-se muito mais aterrorizante. O coração de Angie só podia suspirar. Tal talento era uma raridade, não importa quando alguém olhasse, ele realmente era digno de ser chamado de mestre dela. Não é nada grave. Eu só preciso de alguém para me ajudar a encontrar algumas pessoas que desapareceram em um mundo em um reino diferente por mais de 10 anos. Gu Shangji disse com um leve sorriso. Ao mesmo tempo, um flash de luz varreu a palma de sua mão. Ele comprou alguns talismãs de quebra de limites no shopping do sistema, entregando-os a Angie. Você está procurando alguém? Angie ficou confuso, mas não perguntou muito. Como uma mera seguidora, seria impróprio para ela saber demais. Sim, algumas pessoas. Vou pedir a alguém para coletar as informações e entregá-las a você mais tarde. Se você encontrar algum perigo nesse reino, é melhor escapar primeiro. Eu ficaria muito triste se você perdesse sua vida. Gu Shangji sorriu, suas palavras revelando sua sinceridade, assim como sua preocupação por Angie. Não se preocupe, eu vou tomar cuidado. Uma corrente quente flui pelo coração de Angie, obviamente tocada pela preocupação de Gu Shangji.
O talismã de quebra de limites era algo muitas vezes mais precioso do que o talismã de travessia de domínio. Nos reinos inferiores, os talismãs de quebra de limites podem ser considerados um objeto divino que pode destruir barreiras espaciais com força e escapar de situações críticas. Foram esses mesmos talismãs que Gu Shangji trouxe para ela usar, deixando-a com um método pelo qual ela poderia salvar sua vida. Claro, Yanji estava muito confiante em sua própria força, considerando que ela estava no grande reino sagrado. Na opinião dela, Gu Shangji fez isso porque estava preocupado com a segurança dela e queria dar a ela um pouco mais de proteção. Apenas com essa observação, Yanji pôde sentir sua sinceridade. Claro, desconhecido para Yanji, Gu Shangji deu a ela esses talismãs porque ele acreditava que esta viagem seria extremamente perigosa. Embora Yanji fosse forte, mesmo ela não era inatacável. Afinal, a pessoa que ele procurava não era outra senão os pais e o avô de Gu Xian'er. Desde o início, o avô de Gu Xian'er ficou preso em um reino e teve dificuldade em se libertar. Os pais de Gu Xian'er correram para apoiá-lo com vários membros de seu clã reboque, mas eles também desaparecerão, deixando Gu Xian'er com alguns membros da família. E assim, o ex-Gu Shangji aproveitou esta oportunidade para atacar impiedosamente Gu Xian'er e desenterrar seus Daiobones. No entanto, do ponto de vista atual de Gu Shangji, não deve haver problemas. Levando em consideração a terrível sorte de Gu Xian'er é muito provável que seus pais e avós estivessem bem o tempo todo. Na verdade, seus pais provavelmente encontraram uma bênção disfarçada, ficando mais fortes com esse incidente. Ele está se referindo a como os protags têm boa sorte mesmo quando eles ou alguém próximo a eles estão em situações críticas. Tão clichê, pensou. É muito provável que Gu Xian'er simplesmente não saiba e esteja simplesmente se preocupando por nada. E assim, Gu Shangji conspirou contra Gu Xian'er mais uma vez. Naturalmente, não estou jogando como favorito sem motivo. Por que eu faria uma coisa dessas? Primeiro, tudo deve ser feito em segredo. Nem Gu Xian'er nem as pessoas que apoiam Gu Shangji deveriam saber disso. Deve-se levar o crédito por fazer coisas boas. No entanto, há um momento e um lugar apropriados para receber o crédito e agora não é o momento. Aos olhos de Gu Shangji, atualmente não havia candidato melhor do que Yanji para ajudá-lo. Em breve, Gu Shangji enviará alguém para encontrar informações sobre os pais e o avô de Gu Xian'er. Então, ele vai entregá-lo a Yanji. Ao receber sua tarefa, Yanji saiu imediatamente. Ao longo dos anos, Gu Shangji não apenas teve Yimei ajudando-o a coletar recursos de cultivo em segredo, mas também foi responsável por treinar e cultivar seu próprio Deathcore 2. Literalmente se traduz como soldados mortos e está implícito como um grupo de guerreiros que não temem a morte. Ocasionalmente, Gu Shangji aparecia em vários lugares, procurando por adolescentes com bom talento. Então Yimei os treinaria para que pudessem servi-lo. Ele havia enviado uma mensagem a Yimei, pedindo-lhe que mandasse alguns dos soldados esperarem em uma área isolada. Lá, eles aguardaram as ordens de Yanji. Gu Shangji é incrivelmente meticuloso e não revela suas cartas facilmente. Por enquanto, quanto menos pessoas souberem da existência de Yanji, melhor. O tempo voou e alguns dias passaram num piscar de olhos.
Não foi apenas Gu Shangji quem conduziu seu povo para longe do antigo continente imortal, outros jovens saprimos também fizeram a mesma coisa. O empreendimento de treinamento acabou, pois todos foram levados pelos mais velhos. Desde que a palavra do Ferriget se espalhou, muitos Ancient Freaks checaram a área. O antigo continente imortal estava em estado de caos. Continuar treinando seria quase impossível. Como tal, era melhor que todos simplesmente voltassem para casa. Falando nisso, os muitos eventos que ocorreram dentro do antigo continente imortal estavam finalmente chegando aos ouvidos do mundo exterior, causando um alvoroço. O herdeiro das artes demoníacas proibidas, Eling, apareceu. Gu Shangji lutou com ele e ele desapareceu após sofrer uma lesão grave. E mais, o jovem mestre do True Dragon Clan, Long Te, morreu nas mãos de Gu Shangji. A reputação de Gu Shangji entre a geração mais jovem atingiu alturas sem precedentes. Seja por seus atos ou por sua força que estava no nível de um jovem Ajura, ele era alguém a ser admirado. Por um tempo, muitos admiradores fervorosos de Gu Shangji apareceram por toda parte. Naturalmente, as pessoas desconfiavam de Eling. Este poderoso herdeiro das artes demoníacas proibidas teve a habilidade de escapar das garras de Gu Shangji. Nem é preciso dizer que a força de Eling estava além de qualquer jovem supremo comum. O clã do Tigre Branco passou a odiar Eling ainda mais, enquanto eles continuavam a tentar rastrear seu paradeiro. A família Raposa Celestial de 9 Caudas também estava envolvida neste assunto, considerando que Imei, sua donzela sagrada, também foi quase morta por Eling. Ela naturalmente agiu com o fluxo, avançando e jurando que mataria Eling para que ela pudesse vingar seu noivo morto há muito tempo, Bai Lai. A postura de Imei deixou todos maravilhados. Ela se atreveu a enfrentar o herdeiro das artes demoníacas proibidas. Tal coragem e ousadia estavam além de qualquer pessoa comum. Olhando de fora, parece que o engano de Imei por Eling plantou um ódio profundo em seu coração. Muitas pessoas pensaram no tempo em que a vida de Imei estava em jogo. Eles lembraram que foi Gu Shangji quem se levantou e a salvou. As pessoas ficaram ainda mais impressionadas. Fora do palácio imortal do Deus Celestial, muitos jovens cultivadores vieram visitar Gu Shangji, já que vários jovens saprimos se ofereceram para se tornar seus seguidores. A este respeito, Gu Shangji não recusou. Na geração mais jovem, um seguidor era um símbolo de status e poder. Ser um jovem supremo significava que eles eram os melhores de sua geração, possuindo um coração indomável. Submeter-se a eles sem sequer trocar golpes significava que sua reverência e admiração por Gu Shangji estavam profundamente enraizadas. Quanto a Gu Shangji ser o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas proibidas, esse pensamento nunca passou pela cabeça de ninguém, nem passará, em um futuro próximo. Pelo contrário, eles começaram a desconfiar do resto das jovens supremas. Dúvidas como, talvez o herdeiro das artes demoníacas proibidas esteja escondido em algum lugar entre nós, atormentava os corações de muitos cultivadores. Por outro lado, quando Bai Lai morreu, o White Tiger Clan tomou a iniciativa de anular o contrato de casamento entre Bai Lai e Imei, quando eles começaram a espiralar ainda mais no caminho da vingança. Seu ódio pelos herdeiros das artes demoníacas proibidas atingiu um novo pico.
Infelizmente, ninguém sabia que os ossos de Eling haviam sido transformados em cinzas e enterrados em um poço seco dentro do antigo continente imortal. Ninguém será capaz de encontrar Eling. E por causa disso, o herdeiro das artes demoníacas proibidas tornou-se mais misterioso e poderoso aos olhos do povo, dando lugar ao pânico. Foi também neste momento que as muitas rixas que se acumularam no antigo continente imortal surgiram pela primeira vez. Um excelente exemplo seria como a sétima princesa do Palácio do Rei do Mar foi suprimida por Gu Shangji no antigo continente imortal antes que o golpe final fosse desferido por uma garotinha chamada Gu Xian'er. Este incidente desencadeou a fúria do Seeking Palace. Como o senhor do clã do Mar Sem Fim, a posição da sétima princesa no Palácio do Rei do Mar não precisava de mais explicações. Afinal, ela foi treinada para ser a próxima mestra do palácio. Eles não ousaram ofender Gu Shangji. No entanto, Gu Xian'er era diferente. Quando o Seeking Palace investigou a identidade de Gu Xian'er, eles descobriram que algo estava errado. Embora ela fosse membro da família Gu, não havia ninguém que estivesse pronto para reconhecê-la. Pelo contrário, parece que havia rancor entre ela e Gu Shangji. Dizia-se que essa garota com suas origens estranhas tinha um talento poderoso comparável a Gu Shangji. Ela veio da terra dos imortais abandonados, um mundo exterior. Ela havia sobrevivido na Terra Bárbara desde criança. Este incidente animou um grupo de seres do Palácio do Rei do Mar, sentindo que eles haviam tropeçado em um escândalo da antiga família imortal Gu. Como eles não reconheceram sua identidade, nada os impediu de se vingar. Quem ousaria negar isso a eles? Afinal, Gu Xian'er atacou primeiro. Ela havia matado o irmão da sétima princesa. Ela deve responder por seus crimes com sua vida. A única vez que isso não aconteceria é se a antiga família imortal Gu arriscasse um escândalo e a reconhecesse formalmente. Tal tópico certamente se tornará uma sensação em todo o reino superior, tornando-se um objeto de vergonha para as seitas e famílias taoístas. Se não, quem ousaria defendê-la? O grande ancião do Palácio Imortal do Deio Celestial. Isso também não vai funcionar. Em um piscar de olhos, muitas das elites do clã do mar saíram do mar infinito, com a intenção de levar Gu Xian'er à justiça. Dentro do Palácio Imortal do Deio Celestial, Gu Shangji recebeu esta notícia e não pôde deixar de sorrir um pouco. Que inesperado! Para o Palácio do Rei do Mar chegar em tal momento. Após receber a notícia, ele subiu a montanha até onde estava o grande ancião, que esperava o retorno de Gu Xian'er. Ao mesmo tempo, no antigo continente imortal, no meio de uma vasta cordilheira, um terrível poder celestial se desenrolou, ameaçando extinguir o mundo. Este ancestral quase supremo do clã Tiangou estava determinado a escapar e se dirigia para a Ilha do Dragão, onde o verdadeiro clã Dragão estava localizado. Infelizmente para ele, ele foi interceptado por Gu Nashan. Sua força tirânica extinguiu rapidamente o velho velhote do clã Tiangou. Atrás dele seguia Gu Xian'er, liderado pelo grande ancião. As sobrancelhas de Gu Xian'er saltaram de alegria, enquanto ela se apropriava dos pertences ancestrais do clã Tiangou. Uma família com quase supremos é realmente rica. O rostinho claro e deslumbrante de Gu Xian'er estava transbordando de sorrisos, incapaz de opor a menor resistência diante do tesouro. Infelizmente,
ela ficou completamente inconsciente de que Gu Shangji estava armando uma armadilha para ela neste exato momento. Embora Gu Nansan também estivesse entusiasmado em pegar algum saque, ele estava com vergonha de fazê-lo na frente de seu próprio descendente. Um ancestral deve manter sua dignidade. Obrigado, ancestral. Naturalmente, Gu Xian'er notou a relutância de seu ancestral. Seus olhos se curvaram em pequenas meias-luas enquanto ela o agradecia como uma boa menina faria. Ela não acreditava que o ancestral estava fazendo isso só porque ela era uma boa menina. Ele provavelmente é apenas tímido. Gu Xian'er tinha um olhar presunçoso em seu rosto. Gu Nansan não podia acreditar que uma garota tão doce tivesse coragem de roubar seu ancestral às cegas. Dito isso, ele não pôde deixar de sorrir. Essa garotinha. Por que tão formais? Você não vê esse antigo ancestral como uma família? Ancestral é tão bom para mim. O doce sorriso de Gu Xian'er poderia até derreter uma geleira, suas palavras eram como gotas de mel, enquanto ela fazia o papel de uma descendente fofa e obediente. Capítulo 181, Abordagem forte de Yi Mei, olhos arregalados cheios de confusão. Eu desabafei minha raiva por enquanto, mas meu aborrecimento ainda não diminuiu. Pensar em como Gu Shangji ousou tramar e usar esse velho como uma faca emprestada sem espaço para recusar. É enlouquecedor. Como pode existir um descendente tão indigno? De que adianta ele irritar seu próprio ancestral? Mas poderia Gu Nansan realmente dizer alguma coisa com Gu Xian'er sorrindo assim? Ele estava cheio de queixas, mas não ousava deixar transparecer nada. Mesmo o grande ancião ao seu lado não pôde deixar de balançar a cabeça e rir por dentro. Ver a expressão atual de Gu Nansan o fez sentir indícios de prazer sádico. Quanto à simpatia, não havia necessidade nem necessidade disso. Não foi assim também quando ele ficou furioso à beira da loucura por aquele cara. Gu Shangji era uma pessoa que pegava tudo sem dar nada em troca. Alguém pedir algo em troca e ter sucesso era praticamente impossível. Ele só podia suspirar, pois um coração tão intrigante era difícil de encontrar. Que Júnior incrível! Apesar de ter vivido tanto, ele próprio nunca alcançou tamanha astúcia. Os planos de Gu Shangji se juntaram de tal forma que era impossível encontrar a menor rachadura ou falha. Tudo bem, está quase na hora de terminar a jornada para o antigo continente imortal. Quando isso acontecer, Xian'er, você deve retornar à família ao lado de seu ancestral. Há muitas coisas das quais você deve estar ciente. O rosto de Gu Nansan logo se tornou solene, era raro ele mostrar tanta cautela. Como um ancestral da linhagem de Gu Xian'er, ele naturalmente teve que encontrar uma maneira de retificar seu nome e restaurar sua antiga glória. Mas antes de tudo isso, ele deve primeiro buscar justiça para Gu Xian'er. Antepassado, isso é verdade. Quando ela ouviu isso, Gu Xian'er ficou atordoado. Ela não pôde deixar de duvidar da verdade por trás das palavras de Gu Nansan. Não, simplesmente parecia bom demais para ser verdade. O problema era se o resto da família Gu concordaria ou não. Afinal, a situação dizia respeito a toda a antiga família imortal Gu, não apenas a um único ramo. O Gu Shangji de hoje não era apenas o jovem mestre da família, mas também o herdeiro do palácio imortal do Deus Celestial,
identidades que detinham o maior prestígio no reino superior. A maioria dos anciãos da família Gu gostaria de prestar atenção ao quadro geral, o que significava que obviamente não a favoreceriam nesse assunto. Caso contrário, ela não teria ficado tanto tempo separada da família. Não importava se Gu Nansan era um ancestral nobre com uma forte base de cultivo. Ele não tinha a autoridade nem a reputação do chefe de família. Afinal, cada família ramificada tinha seus próprios ancestrais. Se esses ancestrais pudessem se apresentar e mostrar seus velhos rostos em todas as decisões, então a família Gu não precisaria de um chefe de família em primeiro lugar. E havia outra coisa com a qual eles tinham que se preocupar. E quanto a Gu Shangji? Como ele reagiria? Seria estranho para ele realizar um ato que ajudasse os outros às custas de si mesmo. Mesmo que ele não sofresse tanto, eles provavelmente teriam que arrancá-los de suas mãos frias e mortas. Era impossível para ele ceder tão facilmente. Na verdade, a própria Gu Xian'er já havia ponderado sobre a situação antes, analisando muitas possibilidades repetidas vezes. Afinal, ela estava cética por um motivo. Ela não era nem de longe forte o suficiente para a família Gu notar, nem poderia se comparar a Gu Shangji também. Portanto, não importa quão boa fosse a filosofia e a moral da família Gu, eles não teriam escolha a não ser levar em conta os interesses de longo prazo da família primeiro. As decisões e ações de Gu Nansan não seriam suficientes. Xian'er, não se preocupe. Com este ancestral aqui, você definitivamente receberá justiça pelo que aconteceu naquela época. Gu Nansan ficou surpreso, ele nunca esperou que Gu Xian'er fosse tão calmo. Minha confiança não é suficiente para ganhar a confiança dela. No entanto, até ele sabia que a força de Gu Xian'er era insuficiente para chamar a atenção da família. No máximo, ele pode suprimir Gu Shangji, garantindo que ele não a machuque em segredo. Mas mesmo isso parecia ser um esforço inútil. Hoje, as ações de Gu Shangji provaram a Gu Nashan que ele realmente não tinha nenhuma intenção de matar Gu Xian'er, o que o confundiu. Caso contrário, ele nunca teria considerado que Gu Shangji pode ter sofrido alguns problemas de sua parte, que por sua vez, levaram aonde eles estão. Realmente. Se o ancestral diz isso, não vou questioná-lo. Gu Xian'er falou, mas ela não parecia levar isso inteiramente a sério. No entanto, aqueles olhos brilhantes e bonitos possuíam um brilho estranho que aparentemente, mas discretamente, o chamava de velho mentiroso. Gu Nansan ficou um pouco envergonhado. Ele realmente gostava desse descendente dele. Na verdade, ele se sentia péssimo pelas dificuldades que ela teve de suportar ao longo dos anos. Ele queria consertar as coisas para ela. Gu Shangji deve ter sido forçado. Xian'er, você deve acreditar que a própria família nunca teve intenções maliciosas em relação a você, Gu Nansan continuou tagarelando. Então você pode me dizer o que ou quem forçou Gu Shangji? Gu Xian'er perguntou. Gu Nansan calou a boca imediatamente. Minha pergunta é exatamente. Embora ele achasse estranho. Gu Xian'er sofreu nas mãos de Gu Shangji, mas ela nunca pareceu duvidar dele. Em vez disso, ela levou esse assunto muito a sério. Infelizmente, no final, Gu Nashan não teve respostas. Gu Xian'er também não se intrometeu mais. Na opinião dela,
havia um grande segredo que nem mesmo os ancestrais ousariam discutir com tanta naturalidade. Ela precisava descobrir por conta própria. Gu Shangji, um dia, vou revelar seus segredos. Gu Xian'er cerrou seu punho de jade e praguejou em seu coração. Os três não demorarão. O principal objetivo da chegada do grande ancião e Gu Nansan era proteger Gu Xian'er, temendo por sua segurança. Assim que a jornada for oficialmente declarada encerrada, várias linhagens do Dale começarão a chegar, e seria muito perigoso para qualquer membro da geração mais jovem ficar. O vazio na frente deles ficou borrado com uma onda das mangas do grande ancião, construindo uma passagem do nada. Ele pegou os dois e deixou o continente imortal antigo, retornando ao palácio imortal do Dale Celestial. E como Gu Nashan era um ancestral da família Gu, ele naturalmente teve que dar a ele a hospitalidade que ele merecia depois de chegar. Apenas quando o trio finalmente voltou do antigo continente imortal para o topo da montanha onde o grande ancião geralmente cultivava, suas expressões alegres de repente congelaram. Esperando-os por algum tempo estava um jovem vestido de branco. Ele usava uma expressão casual, com cabelos negros amarrados com uma faixa preta, e ele exalava um comportamento indiferente, cumprimentando-os com um sorriso caloroso no rosto. Céu imensurável! Ao mesmo tempo, em uma cidade magnífica a 80.000 milhas de distância do Palácio Imortal do Dale Celestial. Imperatriz Mingkong, por que você ordenou que seus seguidores parassem este humilde servo? Uma figura grandiosa flutuava no céu, enquanto várias figuras tirânicas cercavam a carruagem glamourosa. E da carruagem ergueu-se uma voz suave e encantadora. Uma mulher sensual em um vestido vermelho, seus 9 reibos de raposa brancos e fofos flutuando no vazio, sustentados pelos braços de 2 criadas pessoais. Ela não era outra senão Yi-Mei. Nesse momento, ela tinha um sorriso estranho, mas encantador no rosto, que revelava um significado inexplicável e obscuro. O motorista do lado de fora da carruagem era um homem forte no reino do Deus Celestial, mas sua expressão era gravemente solene. Jovem senhorita, este grupo de indivíduos é muito forte. Está tudo bem. A Imperatriz Mingkong é uma pessoa razoável e com certeza dará prestígio a uma mulher humilde como eu. O tom de Yi-Mei era um pouco presunçoso, como se ela não estivesse nem um pouco preocupada. No vazio lá fora, uma aura aterrorizante agitava o espaço ao redor deles, como um vasto oceano com ondas tumultuadas. Inúmeros especialistas cercaram a carruagem de todas as direções. Seu sentido espiritual varreu o mundo, criando uma atmosfera tirânica. Estrondo. O mundo tremeu. Ondulações surgiram no vazio, enquanto os cultivadores do lado de fora que se preparavam para assistir a um grande show não podiam deixar de gemer enquanto seu próprio sangue caía, assustando-os sem fim. Mesmo a tal distância. Eles logo recuaram o mais longe possível, não ousando se aproximar nem um pouco. Que monstruoso! Era impossível compreender a força da outra parte. Você ultrapassou seus limites. Você não deveria ter chegado tão perto dele. Uma mulher indiferente e elegante, tão bonita quanto possível, apareceu. Sua voz distante era calma e indiferente, anunciando sua ameaça como se sua morte fosse um fato. A cada passo, deslumbrantes pétalas de lótus de seu grande Dale surgiam, florescendo suavemente uma a uma.
como uma luz prateada, transformada em escrita imortal, impressa no mundo. Ela exibiu seu imenso poder, criando uma visão aterrorizante. Era Ilming Kong depois de deixar o antigo continente imortal. Neste momento, o brilho imortal cobriu cada centímetro de seu corpo. Um rosto coberto por uma névoa divina, mostrando apenas olhos que pareciam carregar uma profundidade infinita. Suas mangas largas balançavam, pois seu rosto não mostrava nenhum traço de emoção. Elegância sem igual. Como se seus olhos fossem pedras preciosas arrancadas do solo, uma beleza que era etérea e sobrenatural, uma deusa em solo mortal. Até mesmo suas palavras carregavam apatia e dignidade que condiziam com seu comportamento supremo. E Mei não ficou nem um pouco surpresa com o confronto de Ilming Kong. Quando eles se conheceram nas montanhas Baiheng, Ilming Kong descobriu a relação entre ela e Gu Shangji. E Mei estava ciente disso. Na opinião dela, Gu Shangji pode achar que esse assunto não vale a pena. Na verdade, Gu Shangji pode não se importar nem um pouco. Ela era seu peão. Ele gostava dela, mas ela poderia realmente competir com Ilming Kong por seu coração. Com seu nível de intelecto, como Ilming Kong poderia não ter descoberto esses fatos por muito tempo? Era razoável para Mei presumir que Ilming Kong tomaria a iniciativa de bater em sua porta. Infelizmente, ela não esperava que ela agisse tão rapidamente. Mei mal havia deixado o antigo continente imortal, mas Ilming Kong já a havia interceptado pessoalmente. Uma abordagem tão forte e decisiva estava realmente de acordo com os rumores. Mei também sabia que esta futura imperatriz era muito possessiva com Gu Shangji, afugentando todas as outras mulheres que ousariam se aproximar. A cena atual era a maior prova disso. Ao ouvir suas palavras contundentes, Mei não pôde deixar de sorrir. Imperatriz Mingkong, isso é um pouco demais. O mestre não ficaria chateado quando descobrisse isso. Esta imperatriz não se importa. Ilming Kong falou levemente. Gu Shangji era alguém que ela entendia muito bem. Para ele ser tentado por um mero espírito de raposa era improvável. No máximo, ele provavelmente a usou para seus planos ou para reunir seus recursos. No entanto, ela tinha que deixar claro que Mei deveria evitar ter quaisquer pensamentos desnecessários ou tortuosos em relação a Gu Shangji. Para ser franca, ela até esperava que Gu Shangji realmente ficasse bravo com ela. No mínimo, eu saberia que ainda valeu algo em seu coração. Mais do que tudo, ela estava preocupada que ele nem se importasse. Havia uma chance de que ele nem perguntasse, muito menos colocasse a culpa. Oh, parece que a imperatriz teve uma briga com o mestre. Será que surgiu algum problema? O sorriso de Mei de repente pareceu um pouco estranho, como se ela tivesse notado traços da solidão e da perda que o Ming Kong escondia por trás de sua indiferença. Controlar essas pequenas emoções e inflexões era seu dom natural. Foi graças a esse dom que ela conseguiu agir com tanta perfeição. Com tudo isso em mente, ela ficou um pouco surpresa quando notou esses pequenos traços das verdadeiras emoções de Ilming Kong. Não é à toa que ela não estava ao lado dele quando ele deixou o antigo continente imortal. Eles provavelmente brigaram nas montanhas Baiheng. E parece que o cerne do problema está com a própria Ilming Kong. No passado, Mei tinha inveja de Ilming Kong.
A futura imperatriz foi definitivamente a primeira mulher que Gu Shangji tratou como sua em todo o mundo. Mas agora, ela viu um leve vislumbre de esperança. Naturalmente, Mei não queria ser apenas um peão para Gu Shangji. Ela esperava que ele a visse como uma parceira em potencial. Como você sabia? Dentro dos olhos de Fênix de Ilming Kong, uma terrível luz divina surgiu. Como a luz brilhante da lua, continha uma quantidade assustadora de poder divino. É natural que eu saiba. Mei falou maliciosamente. Ela não estava mais tão apreensiva sobre Ilming Kong quanto antes. E daí se sua reputação e força não fossem tão boas quanto as de Ilming Kong? O uso de Gu Shangji para ela era algo único e insubstituível. Ilming Kong nunca poderia ocupar seu lugar. A menos que esta futura imperatriz fosse uma tola, ela não ousaria matá-la. Assim como ela, Ilming Kong também era uma mulher que temia ser odiada por Gu Shangji. Este era exatamente o tipo de oportunidade que ela poderia aproveitar. Você não tem medo de que esta imperatriz o mate? Ilming Kong respondeu com indiferença. Ela era uma regressora, então não havia como ela realmente levar Mei a sério. Esta reunião foi apenas um simples aviso. De jeito nenhum. Se você me matar, o mestre provavelmente não iria culpá-lo. No entanto, Imperatriz Minkong, por favor, considere isso com cuidado. Se você realmente fizer isso, talvez nunca mais entre no coração dele. Você nunca considerou as consequências. Um mar infinito de faíscas parecia ferver entre eles enquanto Mei sorria, escolhendo confrontar Ilming Kong de frente. Você se atreve a ameaçar esta imperatriz? Os olhos de Ilming Kong de repente ficaram infinitamente mais frios. Seu ti e vitalidade aumentaram. Visões de montanhas e rios sendo destruídos por milhares de quilômetros usando apenas as pontas dos dedos podiam ser vistas. Uma megera humilde ousou provocá-la. Isso foi inesperado. Mais importante, as palavras de Mei estavam certas, cutucando os pontos doloridos que o Ming Kong pensou que ela havia escondido cuidadosamente. Claro que não. Foi apenas uma explicação, Imperatriz Ming Kong. Mei balançou a cabeça. Dito isso, se você não me matar agora, a princesa Ming Kong terá que ser cuidadosa no futuro. Há muitas coisas em que posso ajudar o mestre com as quais você mesmo não pode. Vamos ver quem consegue o coração do mestre primeiro. Mei falou suavemente, aparentemente indiferente à intenção assassina que o Ming Kong irradiava. Ela não era de forma alguma mais fraca, afinal. Com a fraqueza de Ming Kong em sua mão, ela naturalmente teve que fazer bom uso dela. Mei estimou que essas observações dela devem ter atingido Ming Kong bastante. Oh! Que absurdo! Mas, para o choque de Mei, Ming Kong não demonstrou nem um pouco de raiva, seus olhos estreitados em vez disso emitiam uma sensação de zombaria. Ganhar o coração de Gu Shangji. Por você mesmo. Era óbvio que ela não levou as palavras de Mei a sério. A voz de Ming Kong permaneceu calma e controlada como sempre, e até carregava indícios de desprezo e desdém. Ela nunca se preocupou que Gu Shangji fosse tentado por outras mulheres. Ver uma mulher diferente dela ao lado dele só a fazia se sentir desconfortável, só isso. Ela não pôde evitar, apesar de entender que Gu Shangji estava apenas fingindo. Mesmo agora, ela se sentia desconfortável.
Ninguém conhecia Gu Shangji melhor do que o Ming Kong. Em sua opinião, a autoconfiança de Mei era uma ilusão decorrente da ignorância. É por isso que o Ming Kong desconsiderou completamente os comentários rudes de Mei. Eu tenho que agradecer a você, no entanto. De suas palavras sujas, esta imperatriz entendeu a verdade, que bloquear é pior do que fluir. Em vez de intervir, acho que vou deixar o karma se resolver. E o Ming Kong riu misteriosamente. Ela já havia recebido a resposta que queria. Ela não desistiria, mas também não faria nada desnecessário. Sua identidade e as vantagens que ela obteve como regressora eram impotentes diante de Gu Shangji, então por que não tentar atacar de outro ângulo? E o Ming Kong, o que exatamente você quer dizer? Mei franziu a testa e questionou, chamando diretamente o Ming Kong pelo nome. Para o Ming Kong ter tanta certeza de que não conseguiria o coração de Gu Shangji. Foi inacreditável. Infelizmente, o Ming Kong não se dignou a responder à pergunta de Mei. Ela simplesmente deixou a cena com um aceno de sua mão de jade. Todos os outros especialistas se transformaram em arco-íris da Venus e subiram ao céu, seguindo seu exemplo. Eles desapareceram um por um, até que nada menos que Mei e suas criadas permaneceram. Se você realmente pode fazer isso, então também pode não ser uma má ideia. A voz fraca de Ming Kong atingiu Mei à distância. Por que? Mei ficou atordoada por um tempo dentro de sua carruagem. Perto do mar infinito, a leste da cidade antiga. Milhões de anos atrás, costumava haver uma família antiga residindo aqui. Eles reinaram saprimos desde as eras passadas até os tempos modernos. Prosperidade, declínio, retiro, renascimento. Eles experimentaram tudo e eram os senhores indiscutíveis da área. Uma pena que alguns anos antes, eles haviam ofendido por engano a seita divina primordial, resultando em muitas potências fortes fazendo seus movimentos. Desde então, a antiga família dominadora foi destruída. Traços de sua aniquilação se espalharam por toda parte. Paredes quebradas e ruínas com grama crescida. Apenas os tijolos e ladrilhos mais duráveis ainda brilhavam com a prosperidade de seu passado. Que cena sombria e trágica! Os cultivadores que passavam ocasionalmente olhavam para os destroços com um suspiro. Em retrospectiva, ninguém imaginaria que esse seria o destino da família primordial Sun. Em toda a cidade antiga de Dongli, ninguém ousava refutar nenhuma única palavra deles, e cada passo deles causava tremores entre a população. No entanto, agora não consigo encontrar nenhum vestígio remanescente deles. A seita do demônio primordial convergiu para eles de todos os lados. Foi assustador. Com uma única palavra deles, até forças fortes como o Sol primordial seriam destruídas. Muitos idosos que viram o reinado da antiga família sentiram pena. Parece que, por mais poderosa que seja uma família, chegará um momento em que a cortina cairá sobre eles. Quem lhes disse para ofender as pessoas e as forças que não deveriam ser ofendidas? Uma pessoa enrugada ao lado também suspirou. Fique quieto. Você não pode dizer isso. Você esqueceu o destino do clã Tiangou no antigo continente imortal. Fale com cuidado. Um indivíduo imediatamente estremeceu e repreendeu. Quando pensaram naquela notícia, não puderam deixar de calar a boca em uníssono,
com um profundo sentimento de medo refletido em seus olhos. De repente, houve uma explosão de barulho, como a onda de uma grande onda inundando o céu. Um som distante, mas extremamente alto. Tocou do mar infinito. Os vários cultivadores em toda a cidade antiga ouviram esse enorme estrondo, muitos dos quais decidiram romper as nuvens para tentar encontrar a fonte do som. Silvo. Quando viram, todos ficaram chocados, respirando fundo para se equilibrar. O mar infinito, o território do clã do mar. Eles ocasionalmente desembarcavam para vender produtos nativos ou comprar recursos. Mas hoje foi diferente. Um número imensurável de navios de guerra avançava, uma legião na água, cobrindo o céu e o sol. Uma luxuosa bandeira azul marinho tremulava ao vento. O palácio do Rei do Mar. Era uma coalizão de numerosos clãs do mar, atacando sob a bandeira do Palácio do Rei do Mar, atacando mortalmente do mar sem limites. A maioria deles pensou instantaneamente no que aconteceu no antigo continente imortal. A 7ª princesa do Palácio do Mar foi roubada e morta por uma garota chamada Gulchianer. Será que o Seeking Palace estava com raiva por causa disso? Eles planejaram vir para a Terra para se vingar e buscar justiça. Esta notícia chocante se espalhou como um incêndio. Ele ressoou pelas antigas cidades do céu imensurável e, por um tempo, causou uma sensação de abalar o mundo. Dentro do palácio imortal do Deus Celestial. No topo de uma montanha inundada de nuvens e névoa crescente, onde o vento frio soprava forte, etéreo e elevado. Um paraíso no reino superior. O grande ancião e o ancestral estão de volta. Gu Shangji, que estava bebendo sozinho na mesa de pedra, sentiu seus movimentos e sorriu, levantando-se para cumprimentar seus mais velhos. O vazio ficou borrado quando um canal de espaço apareceu. As 3 figuras que saíram possuíam uma expressão única, mas nenhuma parecia satisfeita em vê-lo. Como Gu Shangji poderia estar aqui tão cedo? Gu Xianer originalmente tinha um pequeno sorriso no rosto, mas esse sorriso congelou abruptamente. Seus grandes olhos de corça estavam cheios de raiva e confusão.